Está entrando no ar. Programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar. Café.com. Olá, ouvintes da Rádio Equipe Leopoldina. Estamos em mais um programa Café.com, aqui pela Rádio Equipe Leopoldina. Você que está nos ouvindo, você pode acompanhar também o programa pelas redes sociais do Colégio Equipe, Instagram, Facebook, ou pela página oficial da rádio, que é www.radioequipeleopoldina.com. Estou aqui hoje, meu nome é João Paulo, sou professor do Colégio Equipe, estou aqui com a minha colega de profissão, também professora do Colégio Equipe, Mônica. Olá, Mônica. Olá todos os nossos ouvintes, aos nossos convidados que vieram hoje falar um pouco para a gente da instituição Rotary, né? Nós estamos aqui com o Isaías, com a Isabela, com a Bianca, nossa aluna, e com a Maria Luísa. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai falar um pouquinho desse assunto, né? Dessa instituição que já permanece há tanto tempo na sociedade leopoldinense e não só na sociedade leopoldinense, né? É isso aí, Mônica. Hoje sejam bem-vindos, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, na verdade, sobre a atuação do Rotary, né? Que é uma instituição, é um clube, né? É um clube já bem conhecido na cidade, que atua há bastante tempo, mas nós vamos tirar mais dúvidas, falar como que anda o Rotary Clube hoje em Leopoldina, mas nós vamos falar de uma coisa super nova também, que eu acho que os nossos ouvintes já puderam acompanhar aí por redes sociais, por meio dos jornais locais, né, que é a atuação do Interact Clube, né, que é uma parte do Rotary Clube aqui de Leopoldina. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, para começar a nossa conversa, eu queria começar, né, pelo presidente do Rotary de Leopoldina, o senhor Isaías, seja bem-vindo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né, antes da gente iniciar, o que seria o Rotary e a atuação dele aqui em Leopoldina, né, há quanto tempo, apresentasse mais um histórico, não só do Rotary em Leopoldina, mas de todo esse movimento que é mundial, inclusive, não é? Agradecemos inicialmente o convite, ficamos muito felizes da oportunidade de falar sobre Rotary e sobre o Interact. Nesta oportunidade, eu queria agradecer em nome da professora Mônica, professor João Paulo, e o Cassiano também, da equipe de transmissão, e extensivo esse nosso agradecimento ao professor Rodrigo, pela oportunidade. O Rotary Club, ele é uma instituição que foi fundada em 1905 nos Estados Unidos por 3 companheiros, sendo um deles chamado Paul Harris, que ele, observando lá em Chicago a violência, eles num clube, no bar, eles combinaram de fazer alguma coisa para ajudar a cidade. A ideia era que eles contribuíssem com o poder público, com ideias, com soluções para aquela violência da época naquela cidade. E daí eles fundaram o Rotary Club. E foram se juntando mais pessoas e o Rotary começou a disseminar pelo mundo com a ideia. Qual é a ideia base do Rotary? Dar de si sem pensar em si. Esse é o lema básico principal do Rotary. E com esse lema, eles conseguiram chegar aqui no Brasil. O nosso Rotary Clube de Leopoldina foi fundado em 1944 por grandes pessoas expoentes desta cidade. E até hoje ele está ainda em atividade. Atravessando essas fases de mais turbulência, mais dificuldades, nós vemos que hoje as cidades todas, as pessoas mais jovens não têm tempo de contribuir, então de maneiras que todos os clubes de serviço estão com muito mais pessoas idosas que jovens. Atualmente, qual é o serviço do Rotary na nossa sociedade leopoldinense? A gente estava conversando um pouco, né? E a senhora até apresentou que hoje, pela falta de tempo, por essa sociedade tão maluca que a gente está vivendo, né, todo mundo muito atribulado, o número de associados vem caindo. E a gente entende que é uma mudança social, né? Mas qual é o trabalho do rotariano? Né? O que ele tem desenvolvido hoje na sociedade leopoldinense, mesmo com poucos membros atualmente?
A questão básica do Rotary é que ele foi criado no sentido de formar um clube de amigos, de pessoas que se conhecem, que tem um local para conversar. Então, a principal função do Rotary é formar amizade, aumentar a amizade entre as pessoas de cada comunidade. E o segundo pensamento do Rotary é contribuir com o poder público, com as outras instituições, para que possam melhorar a vida da comunidade. O Rotary tem programas sociais no mundo inteiro. Eu gostaria de fazer um parênteses para dizer o seguinte: o Rotary está presente em quase todos os países do mundo. O Rotary tem uma cadeira cativa na ONU. O Rotary tem o programa da vacina da poliomielite, que ela é do Rotary. Muita gente não sabe, mas o criador da vacina, o Sabin, era rotariano e deu a patente para o Rotary, que abriu ao mundo. Hoje, até hoje, o Rotary financia a vacina para os países pobres, custeada pelo Rotary. Os países que têm condição de produzir a vacina, ele dá a patente, deu a patente, abriu a patente, de maneiras que nós lutamos muito para, no ano 2005, fazer os 100 anos de Rotary, erradicar essa doença. Mas por problemas políticos do mundo, religiosos, alguns países lá do Afeganistão, Paquistão, na Índia e na Nigéria, o vírus ainda estava circulante com alguns casos. Até hoje não zerou essa doença que afetou muita gente na humanidade. Hoje a geração nova não tem a noção do que foi a poliomielite no mundo. Mas nós temos a intenção de extinguir essa doença. Então, esses são os trabalhos que o Rotary tem feito. O Rotary tem uma fundação, chamada Fundação Rotary, que ela arrecada todo o dinheiro do mundo inteiro. Ela tem projetos e programas de ajuda ao mundo inteiro. Há pouco tempo, o pessoal vê na televisão aquelas barracas grandes, onde tem catástrofes e problemas no mundo, umas barracas que cabem à família, muitas daquelas barracas são do Rotary. Ele fornece a barraca para apoio a essas comunidades com problemas lá. Fazem programa de intercâmbio, o Rotary tem intercâmbio no mundo inteiro. Nós já tivemos aqui jovens de outros países e nossos que foram para outros países também daqui de Leopoldina, nesse intercâmbio. Nós temos também no Rotary uma universidade, a Argentina tem uma na América do Sul, que é para a formação da paz, formar gente para formar lá a paz. Então esse pessoal trabalha no mundo inteiro para fomentar a paz. Então são muitas atividades do Rotary. Programas assistenciais, projetos. O que acontece é que essa fundação, ela é uma fundação muito rica. Só para vocês terem uma ideia, para não estender muito, o Bill Gates é um dos contribuidores dessa fundação. E para a poliomielite, ele trabalha, vai aos países pedir para deixar vacinar as crianças. Só ele deu 200 milhões de dólares, para você ter uma ideia do potencial desses trabalhos. Então, nós estamos presentes em quase todas as nações do mundo, levando o exemplo. O cidadão que pertence ao Rotary, ele é visto na sociedade que ele pertence como uma pessoa de bem. Nós sempre falamos assim, nós somos felizes por não sermos problemas numa comunidade, mas nós podemos fazer parte da solução. Um pouco que seja, mas podemos fazer parte. Esse é o nosso trabalho. Aqui na nossa comunidade, o Rotary já prestou muito serviço. A Casa da Amizade, que é uma casa que trabalha as senhoras do Rotary, nosso programa base aqui em Leopoldina era de prestar enxoval para jovens carentes. E os médicos mandam o pedido, mas só damos o enxoval para aqueles que fazem pré-natal, para que haja um acompanhamento. Hoje esse programa está suspenso por falta de gente para trabalhar lá. Mas a gente tem ideia, ele está presente para ser reativado a qualquer momento. Nós aqui também tínhamos um programa de cadeira de roda, dessas coisas todas. O tempo foi passando e as coisas da comunidade foram modificando. Muitas ONGs apareceram, com interesse de várias razões. Então o Rotary passou a ajudar entidades.
Então, nós basicamente, o pouco recurso que a gente obtém, a gente ajuda o asilo e o hospital, mais ao asilo. Inclusive, o nosso Interact também entra muito nessa ajuda para o asilo, que eles vão explicar posteriormente a vocês. Sr. Isaías, o senhor falou uma série de coisas, eu anotei uma série de perguntas aqui, mas o Rotary nasceu, né, num contexto que não existiam muitas iniciativas desse sentido, né? Hoje, igual o senhor falou, hoje a gente tem muitas ONGs, muitas instituições da sociedade civil organizada, né? E o Rotary permaneceu por muito tempo, né? Leopoldina já vai completar aí 75 anos, né? Esse ano, ou completa, de acordo com a data aqui. E o senhor falou, aí também o senhor deixou aqui um pouquinho para a gente, mas tinha comentado com a gente antes um pouquinho sobre algumas turbulências, né? Que às vezes alguns companheiros deixam, né? Por já ter prestado muito serviço também, né? E aí eu quis fazer uma associação aqui de algumas coisas que o senhor deixou aqui para os nossos ouvintes. O senhor falou que o início, né, do Rotary tinha um propósito de dar de si sem pensar em si. E que era um propósito de aumentar a amizade. O senhor vê a forma como a sociedade se organiza hoje, digitalmente, pessoas às vezes não pensando no coletivo, isso acaba interferindo assim na manutenção e na expansão de associações como o Rotary? Correto. Nós verificamos, não só a nossa entidade, como outras entidades daqui da própria cidade, a gente percebe o envelhecimento do quadro social dessas entidades e a dificuldade dos jovens entrarem para essas instituições. Hoje nós vemos que o tempo das famílias são muito pouco. A mulher trabalha, o marido trabalha, e o pouco tempo que sobra com esses meios tecnológicos que estão presentes, e vai para uma academia, vai cuidar das crianças, e isso faz com que as pessoas não vão muito para essas entidades sociais. Quando elas estão aposentadas, elas procuram muitas das vezes as entidades. Então, nós temos essa dificuldade de, não só nós, como todas as entidades, de aumentar os quadros sociais. E como é que uma pessoa que esteja interessada agora, ela faz para conseguir entrar, para ser um membro do Rotary? Como que ela faz? É um convite? Nós fazemos assim. Um dos rotarianos apresenta o nome da pessoa, das pessoas que ele acha que poderiam ir para o Rotary. Nós fazemos um levantamento, os demais companheiros todos opinam se aquela pessoa tem um perfil para integrar a nossa entidade, se não há nada contra aquela pessoa, e sendo assim, ela vai para a reunião, sendo aprovada, ela é convidada, ela já foi contatada por alguém, ela é convidada a comparecer às reuniões e colocamos ela a par todo o funcionamento do Rotary, algumas sessões, e em seguida marcamos uma data para posse. Aí ela passa a integrar o Rotary. Uma outra solução que me parece, pelo que eu entendi, que vocês têm, de uma forma de trazer esse público mais jovem para o Rotary, é por meio, por exemplo, do Interact. Seria mais ou menos isso, né? Correto. Do Interact eu posso adiantar, e depois as meninas vão falar, que elas são responsáveis direta pelo Interact. Nós, aqui há mais de ano atrás, um jovem chamado Bernardo e o Felipe, que iam muito às nossas reuniões do Rotary, e lá eles tinham interesse em ajudar o Rotary, participar. Então foi sugerido e foi ventilada a criação de um Interact. E nós apoiamos a ideia. E eles falaram que nós iríamos falar nas escolas, para apresentar o projeto nas escolas. Nós, inicialmente, achávamos que nós íamos arrumar uns 10 ou 12 alunos para se interessar pelo Interact. Aquilo encheu de gente. Foi muita gente nas reuniões, e até hoje eles são um grupo grande. 47. E de formas que eles têm muita garra, muito pulso, e querem participar. E nós vemos que o Iago, que era nosso companheiro, que trabalha na prefeitura, um menino jovem, que também muito ajudou nessa formação do Interact, e de maneiras que eles fizeram bastante coisa já neste ano, que eles vão
falar para vocês. Agora pra gente. Então, aproveitando, né, esse assunto, né, vamos entrar um pouquinho para falar um pouquinho mais sobre o Interact, né, que é esse movimento jovem dentro do Clube Rotary, seria mais ou menos isso, né? Maria Luísa não, desculpa, Isabela, Maria Luísa depois a gente fala com ela. Isabela é a presidente do Interact hoje, né? E aí o senhor Isaías chegou a citar o Bernardo, né, que foi nosso aluno, né? Felipe, se não me engano, também foi nosso aluno também. Dois jovens com perfil de liderança muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, Isabela, o que é o Interact, como que funciona, como que surgiu aqui em Leopoldina, apresentasse da forma que o senhor Isaías apresentou um histórico sobre o Rotary e você apresentasse um histórico sobre o Interact. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui divulgando essa coisa que a gente gosta tanto de fazer, né? O Interact é realmente uma forma do jovem se inserir na família rotária, porque é muito difícil pegar um jovem de 15 anos e colocar numa reunião com adultos de 40, 50 anos. Não encaixa. E é um meio de realmente pegar esse jovem, tirar o jovem do meio dele e falar, olha, tem problema na sociedade, vamos buscar resolver isso. E além de trabalhar na sociedade, o Interact também tem o objetivo de desenvolver o jovem no sentido da liderança, da empatia e da oratória. E ele dá muito autonomia ao jovem de saber ir e falar e fazer as coisas sem precisar de um pai e uma mãe por trás ajudando. O seu Isaías, ele comentou que, né, ficou surpreso pela quantidade de jovens que apareceu lá na primeira reunião. E eu vi aí você esboçando, né, uma felicidade, assim, né? Hoje vocês têm quantos jovens? Hoje a gente está com 27 associados. 27 associados. A associação dos jovens é o mesmo modelo da associação dos adultos? Segue o mesmo protocolo? Como que é? Então, as reuniões são abertas. É menos burocrático entrar no Interact do que entrar no Rotary. Então, as reuniões são abertas, a gente dá muita palestra em escola, convidando os alunos. Inclusive, essa semana foram feitas palestras no Cefet. E a gente convida os alunos e, como as reuniões são abertas, sempre tem um associado que leva um amigo, um primo, um conhecido. E as pessoas que querem fazer, elas acabam achando a gente. Eu queria só fazer um adendo, inclusive a respeito do que o senhor Isaías comentou também, que que o Rotary, e você também acabou de falar assim, que às vezes sempre um amigo leva outro, né? O Rotary surgiu nessa concepção de um grupo de amigos que queriam ajudar a resolver problemas sociais, isso é bem legal, né? Eu queria perguntar, na verdade, como que funciona a diversidade, por exemplo, no caso do Interact, né? Porque eu falo assim, que é muito fácil, às vezes, você lidar com um grupo de amigos da sua bolha, né? Da sua escola. Então, assim, como que funciona essa diversidade hoje dentro do Interact? Vocês têm uma diversidade grande de pessoas que vêm de diversas regiões da cidade, de diversas escolas? Como que funciona isso? Então, a diversidade é, sim, muito grande. A gente tem várias escolas, tanto particulares quanto públicas. A gente não faz essa separação de escola, de um grupinho do equipe, um grupinho do ginásio. Não existe isso. Lá dentro a gente é todo mundo o Interact. E, inclusive, a gente tem até 3 associadas que moram em Argirita e vêm para as reuniões. Não precisa estar morando em Leopoldina para fazer parte do clube de Leopoldina. E a diversidade é muito grande, tanto de cor, religião e opinião política. Nada disso a gente olha. A gente olha para a pessoa, para a vontade da pessoa de transformar o meio que ela vive. O Interact desenvolve o ser humano, né? Porque é o que está dando para entender. Quer desenvolver a potencialidade humana. Eu sei que vocês fazem, né? Participam de visitação, algumas práticas sociais. Fala um pouquinho pra gente dessas práticas sociais. Eu queria aproveitar e complementar a pergunta da Mônica, e nesse sentido que eu perguntei.
na questão anterior. Às vezes, quando eu fiz a pergunta aqui sobre a diversidade, mais a título de curiosidade mesmo, porque pelo que vocês divulgam, é perceptível que existe essa diversidade. Mas, às vezes, a gente vê em alguns grupos, quando formam um grupo, que não é o caso também do Rotary, quando formam um grupo de amigos, e às vezes aquele movimento acaba sendo um movimento apenas para encontros entre esses amigos, mas não pensando numa causa social, numa formação de liderança. E eu sei que isso não acontece no Rotary, e a gente percebe que isso também não acontece no Interact, pelo que vocês vêm divulgando aí ao longo desse tempo. Então eu queria saber assim, como que funciona, o que vocês têm feito. Acho que emenda isso. Sociais, né? Quais são elas, né? Então, a gente tem, basicamente, os mais importantes, 3 projetos de interação com a comunidade. A gente faz visitas ao asilo, que é o nosso projeto que chama Atenção Constante. Eu vou te interromper, eu queria que você relatasse como são essas visitas no asilo, porque eu já estive presente, achei muito interessante, então eu gostaria que você relatasse. Então, a gente tenta ir no asilo pelo menos 2 vezes por mês, não estamos tendo tanta frequência ultimamente, por causa do final do ano e etc., mas a gente está voltando. E a gente vai no asilo, a gente conversa muito com as pessoas. Você não precisa ir lá para fazer alguma coisa, você sentar e você ouvir a história de uma pessoa que não tem com quem conversar. É muito importante, dá para ver que é muito importante para elas ter uma pessoa para ouvir. E a gente leva violão, a gente leva brincadeira, a gente leva maquiagem, esmalte para pintar a unha. E a gente vai para conversar, para doar o nosso tempo. Processo de escuta, né? Sim, doar o nosso tempo, o nosso ouvido para uma pessoa que realmente a gente vê que é muito importante para ela, que a felicidade no rosto de quando a gente chega lá, entendeu? E a gente também tem o projeto do Abraço Grátis, que a gente sai na rua, especialmente em datas importantes, e distribui abraços para tentar melhorar o dia de uma pessoa. Também fazemos algumas visitas às creches, quando possível. E na questão de ser um encontro de amigos. Acontece muito, a reunião é muito descontraída, não é a questão burocrática. Tem ata feita, tem lista de presença, mas não é uma coisa chata, maçante. É bem descontraído, todo mundo tem a palavra, todo mundo pode falar, óbvio que com educação. E não vira uma bagunça, por assim dizer, porque existem cargos de poder para organizar mesmo. Existe o presidente, o vice-presidente, a tesouraria, a secretaria, o protocolo, que ajudam a desenvolver os projetos, a encabeçar os projetos. Isabela, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, e já a gente volta para continuar essa conversa, falando sobre o Rotary em Leopoldina e também falando sobre o Interact aqui em Leopoldina. Café.com. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral. Aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423. Fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos. Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul! I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro,
saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Café.com. Estamos de volta com o programa Café.com, aqui na Rádio Equipe Leopoldina, né? Hoje falando sobre o Rotary Clube de Leopoldina e também sobre o Interact. Você que está nos ouvindo pode acompanhar esse programa também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, ou também pela página oficial da rádio, que é www.radioequipeleopoldina.com. Você também pode assistir a esse programa por meio da plataforma YouTube, né, no canal do Equipe TV. Então nós estamos aqui hoje falando sobre o Rotary e o Interact, né? Estamos recebendo aqui, além da minha colega de trabalho, Mônica, que está coordenando o programa junto comigo, nós estamos também recebendo aqui o senhor Isaías, que é presidente do Rotary em Leopoldina, a Isabela, que é presidente do Interact. Para quem perdeu o primeiro bloco, o Interact é parte do Rotary, né? É um movimento jovem dentro do Rotary Clube, né? Que prepara liderança, que faz ação social, bem dentro da linha do que o próprio Rotary já atua. E a gente também está recebendo nossas alunas e também membros do Interact aqui de Leopoldina, que é a Bianca e a Maria Luísa. E é com vocês que a gente vai começar esse segundo bloco. Eu queria... Pode ser Bianca ou Maria Luísa, quem quiser responder. Eu queria que vocês contassem como que foi a entrada de vocês no Interact e o que... Uma poderia falar para mim como que foi essa entrada e tipo, quais eram as suas expectativas. E aí a outra pode falar para a gente como tem sido essa vivência dentro do Interact. Então, a gente conheceu o Interact por meio das palestras que foram feitas no Equipe. Foi uma proposta apresentada pelo Bernardo. E, tipo assim, o Interact, a gente foi convidada para ir na reunião, na primeira reunião que teve. Tanto a reunião que a gente estava falando que foi muita gente, a gente estava no meio. E eu já esperava bastante coisa disso, porque os meus pais faziam parte do Lions. Então eu já tinha, tipo, meio que um contato direto com esse tipo de coisa. Aí a gente foi, tipo, a gente acreditou na causa. A gente acredita até hoje, na realidade. E agora, tipo, desenvoltura do clube, eu acho que a Bianca é melhor pra falar isso pra mim, porque ela foi uma pessoa que desenvolveu muito dentro do clube. Então vamos lá, Bianca, sua vez. Bianca, dentro do que a Maria Luísa já falou e que o João Paulo perguntou, né, como que tem sido a sua experiência, mas acima de tudo, qual tem sido a sua aprendizagem dentro do Interact? O que o Interact mudou na sua vida, em você, no seu contato com o mundo, nas suas ações com as pessoas, no seu convívio familiar, na sua visão de mundo? O que o Interact te trouxe de novo? A minha entrada no Interact foi igual a da Maria Luísa, inclusive a gente estava na reunião juntas. E o Interact, ele me mostrou muito sobre, como eu estava dizendo, a gente lá faz atas, né? Como se faz uma ata, eu aprendi com o Interact. Melhorar a minha oratória, melhorou muito, porque antes eu não falaria numa rádio. Não falaria numa rádio. Quem me conhece mais de perto sabe que eu não sou uma pessoa bastante tímida, que demora bastante para falar com alguém. E eu agora estou me soltando um pouco mais, graças ao Interact, porque ela tem que falar bastante. E... eu acho... tipo assim, o que você tem aprendido em termos assim, do que você tem vivido no Interact que você não vivia antes do Interact? Acho que contato com, sei lá. O contato com outras pessoas de lugares completamente diferentes do meu, pessoas que estudam em escolas completamente diferentes da minha, e o contato com as pessoas que a gente faz projetos, igual a gente foi na creche outro dia, e contato com aquelas crianças, com os idosos do asilo. Você conhecia essa realidade, Bianca? Você conhecia esse outro lado social? Você conhecia esse outro mundo?
Não. Não? Não. E qual foi o impacto que você teve a primeira vez que você entrou numa creche? Ou a primeira vez que você entrou no asilo? Qual foi o impacto que você teve? Eu acho que quando você chega, principalmente no asilo, porque na creche a gente foi uma vez, eu pelo menos fui uma vez só, você vê que eles têm tão pouco, mas eles são tão... Tem tanto para te oferecer, eles falam tanto sobre a vida deles, sobre o tanto de conhecimento que eles têm, que tem senhoras lá que falam sobre a família delas, que contam dos filhos, dos netos, que contam sobre como elas aprenderam, como elas estudaram, o que tinha na escola quando elas estudaram. São pessoas com muitas vivências, né? Eu falo que, assim, vendo aqui, a gente que está na sala de aula todos os dias, a gente vê, assim, eu não gosto de ser pessimista, e na verdade eu não sou, mas assim, às vezes a gente acaba indo nessa onda de que o mundo está meio desorganizado, meio perdido, que a juventude está meio desacreditada. Então, assim, movimentos como esse fazem a gente acreditar que igual em 1905, né, quando eles se reuniram nos Estados Unidos, mesmo estando aí mais de 100 anos, 114 anos depois disso, a gente ainda tem uma juventude que consegue se organizar, né? E a gente vê que esse apoio que o Rotary dá, né? Porque às vezes, eu falo por mim mesmo, quando eu era jovem eu queria participar de alguma ONG, de fazer algum trabalho voluntário, e tinha dificuldade para encontrar isso aqui na nossa cidade, às vezes por ser de interior, né? Esse tipo de coisa assim. E é importante esse trabalho porque você tem a oportunidade de chegar para esse jovem e mostrar um caminho, né? Igual vocês fazem um trabalho nas escolas, que às vezes muitos jovens querem fazer, mas não sabem como percorrer esse caminho, né? Na verdade, eu acho que o jovem é subestimado, né? O jovem é visto como aquele que tá no mundo de passagem, tá aí de bobeira. E o jovem tem um potencial absurdo. Ele tem a energia que às vezes falta ao adulto, ele tem a energia que falta a quem tem a experiência, que é o idoso. Então, o jovem, ele tem tudo. Ele tem a energia. E falta a ele quem conduza. E o Interact tem conduzido vocês de uma maneira legal e onde vocês têm contribuído de alguma forma. A Maria Luísa estava ali doida para me mostrar umas fotos, e aí no intervalo ela acabou me mostrando, né? Ela me mostrou um trabalho que foi feito em uma das creches da nossa cidade, e na Jovem Ouve Jovem, né? Criança ouve jovem. Jovem é encantador. E eles tiveram um momento com essas crianças. E ela estava aqui orgulhosa, me dizendo o que foi que aconteceu. Então vamos lá, Maria Luísa. O que aconteceu que te deixou orgulhosa de fazer parte desse momento? Então, foi que esse projeto que a gente fez foi o projeto de Páscoa. A gente foi ali na creche Aquarela, a gente comprou pirulitos para as crianças, a gente escreveu um bilhetinho. A gente teve 2 das nossas integrantes que vestiram de coelhinhas, e a gente foi ali na creche, aí a gente pintou as crianças, a gente brincou com elas, a gente fez brincadeirinha, assim, a gente ficou abraçando, ficou brincando, e foi tão gostoso, tipo, você ver no final aquelas crianças sorrindo, igual tem vídeos das crianças onde elas são um gesto simples que a gente fez, que mudou, tipo, a Páscoa dela, foi muito bom. Eu tive algumas experiências e pude observar que, assim, em países bem desenvolvidos, essa parte de trabalho com o social, inclusive, faz parte de currículos de escola, né? Tive em Singapura recentemente, o currículo de escolas técnicas de Singapura tem essa parte do trabalho social justamente pelo que vocês duas relataram aqui, né? A gente sai da nossa bolha e passa a viver outras experiências e olhar com outro olhar, até mesmo para a nossa vida e para o ser humano de uma forma geral. Maria Luísa, não, desculpa, só chama ela de Maria Luísa Isabela, que é a presidente do Interact. O senhor Isaías, você também relatou que o Interact surgiu em Leopoldina há 1 ano, né? Eu queria, assim, 1 ano é pouco para mensurar resultados, né? Mas, assim, até mesmo da gente que é público, né? A gente que está vendo o trabalho que vocês estão fazendo por meio dos meios que vocês divulgam, a gente vê que vocês já vem fazendo bastante coisa dentro do que é possível para jovens fazer, né? Então eu queria 2 perguntas. Eu queria te perguntar a respeito de resultados, mesmo sabendo da dificuldade de mensurar nesse pouco tempo.
E a segunda pergunta é a respeito dos desafios, igual o seu Isaías falou, dos desafios, das turbulências que ele passa, né, que o Rotary vive, né, perante a mudança social, a mudança do planeta, né, como a gente percebe recentemente. Eu queria saber, então, essas duas coisas, resultados e os desafios nesse um ano. Tudo bem. Os resultados, a gente teve um projeto que deu muito certo, que foi realizado no meio do ano passado, que foi o Arraiá Solidário, que foi uma festa junina realizada na Praça Félix Martins, aberta ao público com barraquinhas de brincadeira, de comida típica, música ao vivo. Posso te interromper? Porque você falou de um projeto que é bem legal e que eu vi, assim, acompanhei pelas redes sociais o Interact organizando. Tudo foi organizado por vocês? Tudo foi organizado pela gente com a ajuda do Rotary na hora de lidar com bebida alcoólica e outras coisas que a gente não pode mexer. Então beleza. É porque, assim, é uma festa é um evento, o tamanho do evento foi grande, né? Então... E de resultado, esse evento teve aproximadamente R$1.000 de lucro doado para o asilo e para a PAI. Foram R$1.000 para cada uma dessas instituições, além do dinheiro que foi para o nosso caixa para a realização de outros projetos. Porque não dá para fazer projeto sem dinheiro também, por mais que a gente tenha vontade. A gente sabe muito bem como funciona isso. E os desafios, voltando para os resultados, é muito bom você ver gente entrando no Interact, se não sabe falar, não conversa muito, isolado, e você vê o desenvolvimento daquela pessoa lá dentro. Isso aconteceu comigo. Eu sofro de ansiedade e eu não conseguia falar para mais de 3 pessoas. Eu não conseguia apresentar trabalho em frente à turma, eu não conseguia fazer nada disso. E o Interact transformou minha vida e eu vejo que transformou a vida de várias pessoas lá dentro. Eu vejo menino de 12, 13 anos que consegue falar em público melhor que muita gente de 20, de 25. Aquelas pessoas que não tinham consciência que poderiam ser capazes de fazer isso. E é muito bom ver os resultados das pessoas, da parte humana, de ver a empatia nessas pessoas. As dificuldades que a gente tem, como qualquer coisa, foi principalmente a gente enfrentou troca de presidente. No final do ano passado a gente teve 2 presidentes. O Bernardo foi morar em Juiz de Fora, o Felipe começou a fazer a faculdade, então ele teve que largar também. E eu assumi. E estou à frente, estou presidente do Interact. E está sendo difícil pela questão da desmotivação dos associados por conta da saída dos A troca presidentes. de gestão é sempre assim, sim, né? Fim do ano é sempre complicado. E também problemas financeiros, né? Porque com a diminuição dos associados, o financeiro fica mais complicado. Mas, assim, a gente está muito bem, muito melhor que muito clube. Tem clube de Interact que funciona com 3 pessoas, com 2 pessoas. E funciona, entendeu? E a gente com 29 jovens, pessoal, né? 27 jovens, a gente vai conseguir, a gente não vai parar de forma nenhuma e a gente está sempre buscando melhorar. Os projetos que vocês têm atualmente, né? Vocês desenvolvem esses projetos com frequência e a gente está chegando em junho, vai ter de novo o Arraiá? Vai ocorrer. Porque foi um investimento que deu certo. Com certeza. Agora, o mais bacana de tudo é que eu tenho visto, eu tenho observado, é o respeito que vocês têm ao Rotary, né? Que é de onde surgiu. Né? E que hoje são os idosos, hoje são as pessoas mais velhas, são as pessoas experientes. E vocês estão administrando um clube, mas sabendo que vocês têm ao lado a experiência. O apoio. Né? O apoio. Então agora eu quero saber das 3, né? Eu quero ouvir das 3. O que é que vocês têm aprendido de mais importante na vida de vocês com estas pessoas experientes? Só para completar, o aprendizado no Interact a gente percebe que é por vários lados, né? Sim. Pelo contato, igual a Bianca e a Maria Heloísa falando, mas também é no contato com a experiência das pessoas mais velhas, que estão lá já no Rotary há muito tempo e lutando, né? Eu acho que a principal coisa que eu aprendi com o Rotary e também nas visitas ao asilo, que a gente aprende muita coisa, é que tudo tem hora para ser dito e pessoa para ser dito.
Então, é você parar, você pensar, o que eu vou falar? Eu posso falar isso para essa pessoa nesse momento? Vou te interromper. Numa sociedade onde todo mundo diz o que quer e onde quer e do jeito que quer, né? Isso é um grande aprendizado. É muito difícil ainda você não explodir e falar tudo que você tem vontade de falar na hora que você quer falar. Mas é um exercício que eu tento fazer sempre de, eu posso falar isso nessa hora para essa pessoa? Legal. Bianca, o que você tem aprendido com o Rotary? Eu acho que com o Rotary a gente aprende muito sobre toda a experiência de vida deles. Igual o Isaías conta muito pra gente sobre tudo que ele já passou. E uma coisa até que vocês falaram do Arraiá, no Arraiá a gente aprendeu muito com eles, sobre a organização, sobre o que você tem que fazer, porque você mexe com dinheiro, aí você faz aquilo. E inclusive o Arraiá tá confirmado esse ano de novo, que eles vão ajudar a gente, com certeza. Não tem data confirmada ainda, né? Tem uma data. Não tá podendo anunciar ainda. Exatamente. Desculpa, pode falar. E a gente aprendeu muito com eles, principalmente no Arraiá, a manter a calma diante de situações. Principalmente eu, porque eu sou um pouco nervosa. E ali em situações de... deu um problema ali, que deu um problema que a gente acha que é um problema muito grande, eles mostram pra gente que pode ser resolvido muito fácil. E que eu fazia um escândalo pra resolver. E você, Maria Heloísa? Eu aprendi, principalmente agora também, nesse jeito dessa organização que a gente está tendo da Arraiá, que você precisa acreditar mais em você mesmo. Que você consegue, que tudo é uma questão também de conversa. Tipo, se você souber conversar, você consegue o que você quer também. Que você precisa acreditar que você é capaz. É isso que eu tô aprendendo. Eu poderia deixar de perguntar o que a juventude tem trazido para vocês, Isaías? Olha, nós sempre falamos o seguinte, para os jovens são a energia que nos falta com mais idade. Eles são muito ativos, têm uma visão de ajuda à comunidade. Eles não falaram, mas eles vão a uma série de visitas a entidades carentes, a pessoas carentes, dão cesta básica, recolhem, aprenderam a pedir nas empresas, a juntar isso para fazer distribuição. Então, eles têm uma atividade muito grande. E eles, que elas falaram, eles aprendem a desenvolver dentro da sociedade uma pessoa que saiba conversar com os outros, sabe se posicionar, serve de exemplo para as demais pessoas e o que podem fazer ajudando o próximo de uma forma que possa ser útil à comunidade. Então essa juventude é muito forte. E nós ficamos olhando, eu sempre falo, uma brincadeira, eles ficam nos empurrando e tirando ferrugem da gente. Cai ferrugem, eles empurram a gente e a gente está lá. Então a juventude é muito boa porque eles têm muita força. É engraçado que eu estava ouvindo as três falar sobre como elas aprendem com o Interact e com o Rotary. E assim, enquanto professores, eu acredito que a Mônica, inclusive, que tem desenvolvido trabalhos também nessa área, angustia nós a respeito de como a gente ensina essas habilidades que eles precisam, que é essa habilidade que você falou, de saber falar, de gerir, de acreditar em si próprio, de conviver, de saber a hora de falar. Isso é um grande desafio para a escola, além de ensinar os conteúdos curriculares, ensinar essas questões que vocês estão aprendendo na vivência com o pessoal do Rotary e também na experiência do Interact. Então, assim, é um ganho muito grande que vocês têm em relação a isso vai fazer um diferencial gigante, né? Vida, né? É um diferencial para a vida. Inclusive, para a vida profissional de vocês. E tem um pedacinho, né? Do Rotary que trabalha, não tem? Um clube, um pedacinho do clube do Rotary que trabalha essa parte profissional, não tem? É o Rotaract. E como é que funciona? É semelhante à atuação deles, mas com pessoas com mais idade já formados. E eles participam da mesma forma, fazendo projetos, participando da comunidade, da sociedade, trabalhando bastante e praticamente enriquecendo o currículo deles. Eles podem, às vezes, ir em outros países para fazer intercâmbios nessa parte social, profissional. Então é mais profissional já esse pessoal do Rotaract. Para adicionar a fala do Isaías, a gente costuma dizer que o Rotary é o pé, que é onde a gente
tem a base, o apoio. O Interact é o coração, que é quando a gente age com a vontade mesmo de ir lá. A emoção do jovem, né? Sim. E o Rotaract é a cabeça, que é a parte mais profissional, de desenvolver realmente dentro da profissão de cada um. Sim, e são projetos muito interessantes, de verdade. Não, deu para perceber. Inclusive, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas, mas a gente está com o tempo estourando. Mas, assim, antes da gente ir para as considerações finais, eu queria saber de vocês dois, tanto do seu Isaías em relação ao Rotary, principalmente Leopoldina, quanto a Isabela em relação ao Interact Leopoldina, quais são as perspectivas para o futuro? O que esperar dentro de tudo isso que o Interact viveu nesse último ano, né, nessa experiência que o senhor falou, né, de aprendizado também, com os desafios e com essa nova juventude também, né, o que vocês esperam, o que vocês estão desenhando, quais são as perspectivas aí para o futuro? Pode começar. Nós estamos buscando, vamos dizer, ser uma fênix, levantar das cinzas, voar, tendo em vista a problemática que a gente passou aí, por questões da vida mesmo, do dia a dia. Não tivemos problema de ordem pessoal com ninguém, mas tivemos problemas de perda de companheiros e isso influiu muito na nossa decisão, nosso trabalho lá. Mas nós estamos buscando apoiar os jovens, que já é uma tarefa, entre nós. Estamos buscando arrumar outros companheiros numa nova modalidade de trabalho para sempre inserir na sociedade o exemplo, para que os jovens e outras pessoas da sociedade possam sair da sua comodidade e ajudar o seu semelhante um pouco. Então a gente busca essa integração. O Rotary também participa com o poder público, nós participamos dos conselhos de saúde, do idoso, vários conselhos municipais. Eles nos solicitam a presença de rotarianos nos conselhos e nós procuramos ajudar em várias frentes, mandando documentos, petições para o poder público, sugerindo e melhoria para alguma coisa. Isso é a nossa tarefa do dia a dia. Para o Interact de Leopoldina, eu acho que o objetivo é ser a inspiração, que é o nosso lema da gestão 18-19 seja a inspiração. E é isso, a gente inspirar o Rotary, a gente inspirar os adultos que estão à nossa volta, nossos pais, nossos parentes, nossos professores, outros jovens, nossos amigos. Posso te interromper? Eu acho que vocês já estão conseguindo isso, porque o nosso papo aqui, na verdade, me inspirou, né? É bom a gente... As meninas eu já conhecia, mas eu vi você falando também, e elas numa outra perspectiva, né? Bianca e Maria Luísa, inclusive, que eram duas alunas bem quietinhas na sala, né? E eu vi essa desenvoltura assim, realmente essa fala de vocês e essa atuação de vocês, que eu também já havia acompanhado com o Bernardo, com o Felipe, é realmente inspiradora. Isso aí você pode ter certeza que está acontecendo. E é isso, a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, buscar sempre ajudar o máximo de pessoas que a gente pode e a gente está no caminho certo, a gente só não pode parar. Sim. Sem dúvida nenhuma, a gente nunca pode parar, né? Então a gente vai agradecer agora, né? Isso. A gente vai agradecer agora aqui o senhor Isaías, né, pela presença. Muito obrigada, eu também aprendi muito hoje. Muito obrigada, Isabela, também aprendi muito com você. Muito obrigada, Bianca, Maria Luísa. Vocês podem ter certeza, vocês são pessoas inspiradoras. A gente gostaria, antes de terminar, que vocês, né, seu Isaías, Isabela, em nome das meninas e de todo o Interact também, fizesse aí as considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo de hoje. A gente quer mesmo chamar mais pessoas para conhecer essa nossa realidade. Então, as reuniões Interact são abertas e acontecem toda sexta-feira, 5 horas da tarde, no prédio do Rotary, no edifício Rotary, na subida do hospital. Então, só lembrando que isso é uma informação importante, né? Para ampliar. Então, quem quiser participar das reuniões, repetindo, Isabela? Sexta-feira, 5 horas da tarde, no 3º andar do edifício Rotary. Acontecem todas as sexta-feiras. Todas as sexta-feiras. Às 5 horas da tarde, no edifício Rotary, no centro da cidade. E também, quem quiser saber mais e acompanhar, tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o Twitter, que são todos @ICLeopoldina,
para quem tiver o interesse de saber mais sobre os projetos que a gente faz. E é isso. Legal. Muito obrigada. Quanto ao Rotary, nós agradecemos o convite e a participação aqui. Foi muito bom para nós podermos expor a nossa entidade e os jovens que participam do Interact. E, como já falaram, conclamar os jovens a conhecer o projeto do Interact para Jovem, que eles vão poder participar da solução dos problemas da nossa sociedade, conhecer, aprimorar-se, melhorar, ter novos companheiros. E isso para o Interact é muito importante para nós também. O Rotary está à disposição de todos os senhores, de todas as pessoas que quiserem nos procurar. Nós estamos abertos e a nossa intenção é integrar cada vez mais com a nossa sociedade. É isso aí, a gente vai ficando por aqui em mais um programa Café.com da Rádio Equipe Leopoldina e em breve outros temas, né? Então tá bom, um abraço para todos. Até a próxima. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral. Aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423. Fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos. Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com